Bom, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, que a gente já realiza há alguns anos. Nós estamos atualmente no capítulo 14 do livro de Mateus, estudando de forma minuciosa, de forma pormenorizada, detalhada, esses versículos, e vendo uma personalidade que agora eu já posso fazer um balanço assim sobre ela, né? Tanto relativo aos versículos que já estudamos, quanto os que ainda vamos estudar, que é uma personalidade paradigmática. É um paradigma, um modelo, é uma amostra, né? Do que é o drama da existência humana, que é o Herodes. O Herodes, ele é um de nós. Somos Herodes. Muitos desses traços da personalidade dele, desses problemas familiares que ele apresenta, a dificuldade dele de lidar com o insistente convite que a espiritualidade faz à renovação dele, né? Isso aí a gente reconhece na nossa vida, né? A semana passada a gente viu justamente isso, né? Como, na verdade, o João Batista, ele não queria humilhar o Herodes, ele não queria aniquilar o Herodes, difamá-lo publicamente. O que o João Batista queria era acordá-lo, despertá-lo, né? João Batista fala com Herodes, fala com energia, mas por amor, por misericórdia, por compaixão, né? E a gente vai continuar hoje vendo esses traços da personalidade dele, que a gente pode tranquilamente projetar na nossa existência atual, né? Não há nada que o Herodes tenha vivido ou feito há 2000 anos atrás que a gente não viva e às vezes faça 2000 anos depois. Tá bom? Isso aí é importante deixar bem claro. Então, a gente não pode estudar o Herodes Antipas, esse personagem, como uma figura histórica, um personagem de livro, um nome no papel. A gente tem que estudá-lo como uma perspectiva viva, um Herodes vivo. Estudá-lo. É importante estudar esses personagens bíblicos que não foram assim as pessoas mais simpáticas com Jesus, né? É importante estudá-los. Porque senão a gente fica só se identificando como servo de Jesus. Eu sou um servo de Jesus. Não. Eu sou muitos. Todos aqueles personagens bíblicos já estão em mim. Inclusive o Cristo. Eu tenho meus momentos de Cristo. Eu tenho meus momentos iluminados. Os momentos em que eu brilho. Se assim não fosse, Jesus não teria dito: brilhe vossa luz diante dos homens. Ele também não disse: eu sou a luz do mundo? Então, ele está sendo bem claro ao dizer: brilhe vossa luz diante dos homens. Sejam Cristos, né? Na vida dos outros, né? Hoje nós cantamos aqui, antes da prece, né, a música C, do Gladstone do Tim, Gladstone Laje do Tim. O Gladstone fala: sê Deus para eles como Deus é para ti. Não é assim? Mas também há momentos em que a gente é um Herodes de primeira categoria, né? Há momentos em que eu sou Barrabás, há momentos em que eu sou Judas Iscariotes, há momentos em que eu sou Madalena, há momentos em que eu sou Zaqueu. E aí você vai lendo a Bíblia, à luz da doutrina espírita, e ela vai se tornando um estudo vivo. Por isso que a gente está sendo bem paciente no entendimento da personalidade de Herodes Antipas, tá bom? Hoje, no versículo 5, então Mateus 14, 5, nós veremos o seguinte: querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. Então vamos repetir o versículo. Querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. Olha que homem atormentado. Um homem atormentado, né? Infeliz, né? Sabe? Uma pessoa angustiada. Por quê?
Ele queria matar João Batista porque o João Batista queimava o filme dele com a turba, com a multidão. Não é assim que a gente viu? O João Batista gritava nos quatro ventos, né? Herodes, você está com a sua cunhada, né? Você prejudicou seu irmão. E aí jogava o Herodes numa situação de impopularidade. Entendeu? Ele perdia a popularidade dele com o povo. E queria matar o João Batista por isso. Por outro lado, ele pensava, eu não posso matar o João Batista. Porque o povo, a turba, gosta dele. Se eu matar o João Batista, eu vou ficar impopular. Quer dizer, esse homem vivia atormentado. Ele vivia atormentado. Não porque ele temia João Batista. Ele não temia João Batista. Quem que ele temia? O versículo diz. A turba. Ele não gostava de João Batista porque tinha medo da turba. Ele tinha medo que, ao João Batista apontar os seus erros, a turba deixasse de aplaudir. Não era de se voltar contra ele. Porque a multidão se voltar contra ele, ele tinha as armas, né? Ele tinha um exército romano a seu serviço. Não era esse o medo que ele tinha da turba. Da turba tacar pedra, tomate nele, não. Ele tinha medo de que a turba deixasse de aplaudi-lo. Incensá-lo. Elogiá-lo. Reconhecê-lo como um homem de virtude. E aí ele também pensava, eu não posso matar o João Batista porque isso também vai afetar a minha popularidade com a turba. Isso também pode fazer a turba deixar de gostar de mim. Então, quando ele via a turba gostando mais de João Batista do que dele, ele sofria. Olha que tormento. Pergunto a vocês. Antes de fazer a pergunta da noite. Depois, ele também não vai gostar de Jesus, né? Não é assim? Pilatos encaminha Jesus para ele, porque ele era a autoridade judaica em Jerusalém. Lembrando que o Antipas ele sai com a corte dele completa e vai para Jerusalém passar a Páscoa lá. Ele dá esse azar. Jesus sendo julgado e ele lá na cidade. Aí o Pilatos, para lavar as mãos, Pilatos falou, não, quem tem que julgar um judeu é a autoridade judaica. A autoridade judaica que está na cidade hoje, quem é? Herodes Antipas, manda para ele. E ele zomba de Jesus, ele escarneia Jesus, ele humilha Jesus, porque a ideia dele é reduzir Jesus, apequenar Jesus diante da turba. Para que ele continue sendo a figura de destaque. Ele já tinha decapitado João Batista. Outro João Batista não pode. Ao mesmo tempo, é Herodes Antipas que manda condenar Jesus? Que manda crucificar Jesus? Também não. Ele pega e devolve Jesus para o Pilatos. Por quê? Porque ele não queria ficar mal com a turba. Até aquele momento, a turba era aquela que tinha recebido Jesus no domingo de Ramos, aplaudindo Jesus. Depois do episódio do Barrabás, é que se descobre que a turba não é tão fiel assim a quem ela aplaude, né? E a turba escolhe a soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus. Mas, enfim, só para reforçar que esse homem é um homem atormentado, que sofre, porque ele tem uma preocupação na vida dele: popularidade, reconhecimento e consideração de todos. Ele é um ser humano carente de aplausos, incensos,
honrarias, glória popular. Ele é carente disso. Por isso Jesus representa um perigo para ele, por isso João Batista representava um problema para ele. Pergunto a vocês, este é um problema, um drama exclusivo do personagem Herodes Antipas e exclusivo da sociedade antiga oriental no século I? Ou nós temos a reprodução desse drama nas vidas contemporâneas, nas nossas vidas? Então nós vamos começar esse diálogo, trouxe muitas leituras, nós vamos começar esse diálogo com um negócio que incomoda, que se chama rede social. Rede social. Aí eu pego, vou lá no grupo da família do WhatsApp e coloco lá uma mensagem bonita. Mas eu achei aquela mensagem linda. Encontrei ela no YouTube, fui lá, postei no grupo da família. Aí ninguém veio embaixo e comentou minha mensagem. Eu fiz isso 7 horas da manhã. Meio-dia e ninguém tinha comentado a minha postagem no grupo da família. Meio-dia e um primo meu foi lá e postou uma outra mensagem bonita. Todo mundo veio e comentou e elogiou a mensagem dele. Como é que eu me sinto? Hein? Como é que o meu humor fica o resto do dia? Como é que fica a minha relação com esses parentes? Eu fico azedo o resto do dia. E até ameaço, comento assim, eu vou sair do grupo. Sabe por quê? Porque eu temo a multidão. A multidão pode ser os meus 50 parentes do grupo da família, pode ser os meus 1000 e poucos seguidores do Instagram. Por isso que a expressão, a Dona Joana já estava, o Luiz está indo embora. Engatou a primeira, está indo embora, né? Por isso que a expressão que nós vamos destacar no versículo de hoje não é uma palavra, mas um tópico dentro do versículo. Temia a turba. Entenderam? Nós temos um pavor. Nós todos temos um medo de não sermos aprovados. Um medo de sermos, agora eu vou usar um termo que está bem na moda, de sermos cancelados. Não é assim? Sermos cancelados. Para a turma que não entende muito do que se trata, cancelado, me corrijam a turma aí, são os mais jovens aí, Ana Clara, me corrija se eu tiver, porque eu tive que estudar sobre isso, para entender do que se tratava. Eu vi, o artista foi cancelado, aí eu fui estudar para entender. Então, ao que me parece, vê se é isso mesmo, cancelado é quando as pessoas deixam de te curtir, de te seguir, de comentar o que você posta e te ignora. Te dá um gelo dentro da rede social. É isso mesmo, Ana Clara? É isso? Nossa, como isso dá pavor. O medo de sermos cancelados. Não é só na rede social, não. Agora não, porque nós estamos ainda, né? Estamos voltando aos pouquinhos para aquela vida de convívio direto, né? Mas tinha companheiro que se ia numa casa espírita fazer uma palestra e tinha só 3 para assistir, ele não aceitava um segundo convite, não. Palestra. Evangelização infantil, né, dona Tatiana? Você ia dar aulinha, aí no primeiro dia de aulinha, tinha 20 crianças na evangelização infantil. Ia passando os dias, 10 crianças, 5 crianças.
Quando começava a frequentar duas crianças na aulinha de evangelização, o evangelizador já falava assim, eu tô pensando em parar. A casa ainda não está preparada para não ter evangelização, não. A casa depende dessas duas crianças. Porque se ficar só as duas, é a garantia de que amanhã vai ter 2 trabalhadores, pelo menos, para manter a casa aberta. Se você fecha a evangelização, o que acontece amanhã? Fecha a casa porque não tem ninguém para abrir a porta. Então, nós vamos tentar hoje, através da leitura do Emmanuel, discutir essa problemática. A necessidade que nós temos de consideração, aceitação, aplauso e popularidade. Em todos os ambientes. No trabalho é assim, na família é assim, no movimento espírita é assim. Na rede social é assim, na vida concreta, real, é assim. Tá bom? E vamos usar a literatura de Emmanuel. Por que eu vou usar hoje só Emmanuel e vou usar muito Emmanuel? Hoje eu vou até abrir mão de alguma leitura na obra básica, que eu sempre gosto de inserir pelo menos uma leitura na obra básica, porque Emmanuel foi o espírito tutor, o anjo guardião de alguém que teve que lidar com um excesso de popularidade desde os seus, vamos dizer assim, 15 anos de idade, que ele começou já a ficar conhecido na própria cidade. Francisco Cândido Xavier. Entendeu? Então, Emmanuel, porque ele soube orientar, conduzir a carreira mediúnica desse cidadão durante praticamente toda a existência dele, ninguém melhor para falar sobre o tema do que Emmanuel. O Emmanuel, ele tinha que conduzir o Chico, que vivia espremido entre 2 limites, cada um mais pesado que o outro. A falta de popularidade, que poderia pode derrubar qualquer médium, que é quando o médium não se sente querido, é quando o médium não se sente assistido, acompanhado, seguido. E o excesso de popularidade, que é quando o médium começa a achar que ele é a mensagem e não o mensageiro. Então o Chico, ele sempre caminhou nesses 2 limites, assim, muito bem, com muito conforto, lidando muito bem com esses 2 paralelos, essas 2 linhas paralelas. Muito disso, lógico, claro, um grande percentual em função da virtude pessoal dele, do caráter dele, um espírito maduro, né? Mas também muito em função da orientação do Emmanuel. Porque já aconteceu, o próprio Chico relatava isso, ocasiões em que o Chico ficou chateado porque alguém, por exemplo, acusou ele de charlatão. Como o Chico já se sentiu incomodado, né? Porque alguém pulou o muro da casa dele e apareceu dentro da sala de televisão dele um estranho. Ele também ficou chateado com isso. Então, era o excesso de popularidade, a falta de popularidade e o Chico ali no meio. Tá bom? Primeira leitura que nós vamos ver sobre essa questão está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, capítulo 46, intitulada Crescei. Eu vou ler só o título e fazer um breve comentário antes de apresentar o versículo que o Emmanuel comenta. O que é crescer? Eu quero que esse menino meu forme na faculdade, que essa menina minha forme na faculdade, que ela cresça. Como assim? Que até onde eu sei ali, né, final da puberdade, mas a gente para de crescer. A gente vai ter mais ou menos ali fisicamente a estatura do resto da vida. Depois vai ficando meio encurvado, vai diminuindo. Mas, a princípio, fisicamente é isso. Que crescimento é esse? Luiz, é crescer na vida, é passar num concurso público, comprar uma casa própria,
ter um carrinho dela, ter uma carreira, né, reconhecida, depois que passou no concurso, subir de cargo, chegar a ser chefe, crescer na vida. Essa noção de crescimento que nós temos, que basicamente é o destaque socioeconômico, e muitas vezes acrescenta-se a isso o termo político, né? Quando se tem também pretensões de autoridade pública. Mas o destaque socioeconômico, o crescimento, que basicamente é, usando um termo do filósofo sociólogo francês Pierre Paul Bourdieu, né? Que é o chamado capital econômico, capital social, capital cultural, né? Quando você vai acumulando patrimônios e fazendo eles render, isso é uma obsessão. Olha o termo que eu estou usando. Espírita sabe do que se trata. É uma obsessão tão grande na sociedade contemporânea que surgem profissionais, surge uma profissão que é a de condutor ou de técnico que vai assistir esse crescimento. E agora eu vou pisar no calo. Mas eu vou pisar no calo, mas em função dos desvios no entendimento original desse ofício, que é um ofício. Tem gente que vive disso. Eu estou falando da figura do coach. A figura do coach. Originalmente, é interessante que aí a gente faz a crítica e às vezes você não sabe do que se trata. Sei sim. Sei sim. Na verdade, na década de 70, gente, olha só. Na década de 70, um professor de Harvard, especializado em desenvolvimento de carreiras ligadas ao tênis. Ó, seu Murilo, ao tênis. Ele escreveu, publicou um livro, eu só não vou lembrar o nome do sujeito, mas depois com o nome do livro vocês encontram, que se chamava Winner Game. Seria mais ou menos o vencedor do jogo, né? Ou o jogo interno. Ele dizia o seguinte, o tenista, para ele crescer na carreira, para ele desenvolver na carreira, que nem a menina lá da novela A Vida da Gente, que está sendo reprisada agora, que eu acompanho também, né? Para ele crescer na carreira de tênis, ele não compete só contra o cara que está do outro lado da quadra. Com quem que ele compete também? Com ele mesmo. Então, primeiro ele tem que vencer o jogo interno, aguentar a corrida física na esteira, na bicicleta, para ter condicionamento. Vencer a vontade de comer um chocolate, porque ele está sempre em dieta. Sabe? Acordar cedo, todos os dias, para treinar. Então, ele tem que vencer a si mesmo primeiro, para depois vencer o outro. Aí, alguns empresários norte-americanos pegam o livro dele que foi escrito para tenistas, estão entendendo? Para esportistas, e começam a aplicar os mesmos conceitos de jogo interno na carreira empresarial. Para você vencer a empresa concorrente, primeiro você tem que vencer suas próprias limitações. E aí começam a surgir psicólogos, sociólogos, primeiro o pessoal da área de humanas, depois a coisa vai, né? Qualquer pessoa pega esses conceitos e começa a publicar livro do chamado desenvolvimento pessoal, que basicamente era isso. Técnicas de condução de carreira. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você substitui o evangelho por isso. Porque qualquer uma dessas obras e qualquer um desses profissionais, desses
técnicos de carreiras, desses coaches de carreira, a visão deles se restringe a o início da sua vida profissional até o final da sua existência física. Está ali, compartimentado ali. E nós somos muito mais que isso. Quando o assunto é desenvolvimento do espírito, crescimento do espírito na carreira moral, só existe um livro condutor de condutas: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E um coach apenas: Jesus de Nazaré. Tudo mais é dispensável, sabe por quê? Porque tudo mais vai ter perspectiva humana. E o olhar humano é exíguo, é estreito, é limitado. Só o Evangelho tem a visão de Jesus sobre a vida. Como Jesus vê a vida. A Luiz, é importante falar sobre essa questão? É muito importante. Porque tem orador espírita que está tomando a tribuna espírita para dar aula de coach. Tem orador espírita que está escrevendo livro de coach e expondo na prateleira de livro espírita. Isso é problemático. Muito problemático. Vamos ver o que o Emmanuel fala? Ele começa comentando então o versículo de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Em que Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que coisa linda que o Pedro está dizendo. Sabe por que ele está falando antes? Primeiro, crescei na graça. O que é a graça? Graça são todos os dons que Deus nos dá, não porque merecemos, mas sim porque precisamos. Crescer na graça é aproveitar os dons. Aproveitar os dons. Aproveitá-los bem. Uma vida familiar é um dom. Aproveita a oportunidade. O corpo físico é uma graça. Aproveita o corpo físico. Faz bom uso dele. Um diploma universitário é uma graça de Deus. Aproveita. Isso é crescer na graça. E depois Pedro diz, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheça Jesus. Não estude a carreira de nenhum empresário. Empresários não são modelos para a vida eterna. Sabe esses livros? Né? Como eu ganhei... como é que é? De 1 centavo a 1 milhão. Como eu deixei de ser, sei lá, lavador de prato num restaurante a proprietário de uma rede de fast food. Não lê a vida desse sujeito, não. Cresça no conhecimento da vida de Jesus. Porque ele é o padrão de comportamento. Ele. Então você estuda. Como é que Jesus lidava com os irmãos? Eu tô com problema com os meus. Opa, deixa eu ver lá. Como é que ele convivia com os irmãos? Como é que Jesus lidava com a autoridade de César? Opa, eu ando incomodado com a política. Deixa eu ver como é que Jesus lidava com a autoridade de César. Como é que Jesus enfrentou a morte? Opa, recebi um diagnóstico de morte. De doença grave. Vou lá ver como Jesus lidou com a morte dele. Como é que Jesus lidava com o pão de cada dia? Opa, lá, Jesus ceando com os discípulos. Como é que ele fazia? É assim que eu vou lidar com
com recurso material. Então Jesus, ele é o norte, ele é a bússola. Ele é a biografia a ser estudada. Aí o Pedro, ele é genial quando ele diz, antes faz isso. Aloísio, é errado ler livro do coach, do empresário? Não. Mas lê antes o evangelho. Sabe por que eu estou dando essa dica? Porque na hora que você começar a estudar Jesus primeiro, você vai ver que não sobra tempo para estudar mais ninguém. Os 30 e poucos anos de Jesus é tão rico que na hora que você acabar de estudar todo o Novo Testamento, você fala assim, o que eu vou fazer agora? Voltar lá em Mateus. Tudo de novo. Aí vão te perguntar, você já leu a biografia daquele esportista, daquele atleta? Como ele conduziu a carreira dele? Assim, menino, tô sem tempo, porque eu tô lendo Mateus de novo. E número 2, quando você começar a perceber que a vida de Jesus está modificando a sua vida, você vai perceber que não te falta mais orientação nenhuma. Você não precisa de mais nada. Tá tudo ali. Jesus é integral, ele é completo. É que nem pão integral. Você come uma fatia de pão integral, você nem almoça. Eu almoço. Não é porque eu sou um gordo sem vergonha, né? Mas o pão integral, qual que é a finalidade do alimento integral aí? Pessoas de vida saudável, Dona Joana Célia, né? Você come um alimento integral, qual que é a finalidade? Você se sentir saciado. Não é a finalidade? Te alimenta, você não precisa uma montanha de arroz. O arroz integral você come um pouquinho. O arroz branco, você come 2 pratos. Jesus, ele é integral, ele tem tudo. Todas as vitaminas, todos os sais minerais estão ali na personalidade dele. Ele te basta. Tá claro isso? Então, pega para estudar a primeira vida de Jesus. Se te sobrar tempo, você vai ler a biografia do Winston Churchill. Tá? Se te sobrar tempo, a biografia do general Napoleão, para saber como é que ele ficou tão famoso. Aí, antes de avançar, eu vou dizer uma coisa. Vai ser uma decepção, porque você começou a ler e estudar aquela personalidade para saber como é que ele fez para ficar tão grande. E quando você estuda Jesus, é Jesus te ensinando todos os passos para que você se torne pequeno. A biografia do José Manuel, presidente do país fulano de tal, biografia dele. É o tempo inteiro o autor tentando te mostrar como é que o José Manuel se tornou tão grande. O evangelho é o tempo inteiro Jesus dando dicas de como é que você faz para ficar desconhecido, anônimo e pequeno. Como é que você faz para ser um falido, morto de fome, que ora come na casa do Zaqueu, ora come na casa do Simão Fariseu? Como é que você faz para, no final da vida, ser crucificado no meio de bandido? Não é assim? Então, o evangelho é um manual competente de como fracassar no mundo. Como ser um fracasso empresarial. Sabe por quê? Porque o empresário que segue o evangelho, se numa situação, ele pega tudo que ele tem, vende, transforma num hospital para leprosos lá na Ásia, que só vai dar prejuízo para ele. Quando você pega a vida de Pestalozzi, é um fracasso escolar atrás do outro, vocês sabiam disso? E Verdun faliu, o castelo de Verdun. Ele não conseguia manter, porque ele era regido pelo altruísmo total, integral. Ele não era regido pela sede por lucro e por popularidade.
Olha aqui que o Emmanuel comenta. De cara. Ó, eu vou sempre agora dizer aspas, para ver que é a fala do Emmanuel. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Fecha aspas. Eu tinha aberto ela, faz de conta. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Nós vivemos atormentados por um fantasma, um espectro que arrasta corrente dentro da nossa casa mental. A preocupação de destaque. Você sabe aquele sujeito que vai lá no programa de televisão, lá no programa Silvio Santos, aí o Silvio Santos vai lá, quem quer dinheiro? Aí, você, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, o show da Xuxa tinha isso também, né? Oi, mandar um abraço pro pessoal lá da cidade, pro meu vizinho, pra minha mãe, pro meu pai. Aí ele chega em casa, pergunta quem gravou. Ele vai cultuar aquela fita cassete, depois vai mandar passar aquilo para CD, depois vai postar aquilo na plataforma de vídeo, no YouTube, pro resto da vida. O dia em que eu fui no programa Silvio Santos e ele me entrevistou. Porque foi aquele momento de destaque, pessoal. No dia seguinte, quando você apareceu na escola, todo mundo te rodeou. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é neuroquímica. Curtidas na minha postagem do Facebook descarrega litros, estou exagerando, né? Litros de serotonina. Despeja litros de serotonina na minha corrente sanguínea. Quem sabe o que é serotonina? Né? Você come chocolate, nossa senhora, que coisa boa. O sexo. Nós estamos falando de hormônio, o hormônio da felicidade, do bem-estar, da alegria. Então, as curtidas, os aplausos, a popularidade na rede social, ou lá no emprego, sabe? Você entrou no doutorado, aí o seu chefe te chama, te apresenta para os colegas, sabe? Vamos hoje, uma salva de palmas para o nosso amigo, a nossa amiga aqui, que acabou de ser aprovado no MBA da universidade tal, e todo mundo... Nossa Senhora! Sabe qual é o nome daquilo que você sente na hora? É uma palavra só. Orgasmo. É a mesma sensação do sexo. Um prazer físico. É físico. E como o hormônio é química, toda química provoca no ser humano uma coisa chamada dependência. Você não pode se tornar dependente da química do cigarro? Você não pode se tornar dependente da química da Coca-Cola? Da química do uísque? Você também pode se tornar dependente da química do elogio, da lisonja, do aplauso, da popularidade. Um viciado em heroína, em crack, se ele percebe que alguém vai ameaçar o acesso dele à droga de que ele é dependente, ele mata. E aí eu pergunto, quando Herodes Antipas percebeu que a presença de João Batista ameaçava o acesso dele aos aplausos do povo, a descarga de serotonina, de endorfina, de adrenalina, aquela química boa que fazia ele se sentir poderoso. O que ele fez com o João Batista? Cortou a cabeça.
Que é a mesma coisa que a gente faz com aquele amigo que vem lá no nossa postagem política e discorda da gente. Recebi 100 curtidas, 300 comentários com palminha. Aí teve um cidadão que foi lá e falou assim, não concordo com o que você disse. Eu corto a cabeça dele, sabe o que eu faço? Excluo ele do meu Facebook. Porque ele representou uma ameaça para a minha popularidade. Vou cancelá-lo. Herodes Antipas. Continua Emmanuel. Habitualmente, bom, abre aspas. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Fecha aspas. Propósito mal dirigido. Tem esse, também esse negócio tá na moda também, o propósito, né? Qual o seu propósito? Ser pequeno. Ser invisível. O meu sogro, seu Célio Faria, pai da Juju, ele tinha um avô que chamava ele de Silico. Ele me contou um dia que o avô dele dava um conselho bonito para ele. Chamava ele e falava assim, Silico, seja o menor dos seus amigos. Vou repetir. Silico, seja o menor dos seus amigos. Então, o propósito de vida do cristão deve ser esse. Ser o menor dos seus amigos. Aí vem o crescimento inverso. Porque na hora que você se propuser, tiver por propósito ser o menor dos seus amigos, sabe o que você será? O maior deles. Aí, o sujeito faz um curso, assistiu uma palestra motivacional, em que o cara disse, você consegue, você pode, seja o maior entre seus amigos. De tanto ele se esforçar para ser o maior dos seus amigos, sabe quem que ele vai ser? O menor. O menos simpático, o menos generoso, o menos altruísta. É o crescimento inverso que o Emmanuel está dizendo. E tudo isso em função disso que ele chamou de ansiedade. É uma ânsia. É uma fissura por ter importância. É uma fissura por ter importância. O sujeito que é o tempo inteiro ser importante, tem importância na vida dos outros. Acrescenta, Emmanuel, não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas o de inchar. Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês perceberem que os elogios, os aplausos, as considerações, as curtidas no Facebook estão te deixando psiquicamente inchados, toma um chá de hibisco do Evangelho. Não é assim? Estão vendo que eu entendo um pouco de nutrição? Eu estou inchado assim, mas não é por falta de conhecimento, não. É por falta de vergonha na cara mesmo. Toma o chá de hibisco que você desincha. Sabe qual que é o chá de hibisco do Evangelho? Um versículo que nós vamos estudar no final do estudo ou na semana que vem, se não der tempo, que eu vou já adiantar. Lucas 11, 28. Mas ele disse... Aliás, perdão. Lucas 17, 10. Anota aí, quem anota. Lucas 17, 10. Depois de haver desfeito quanto vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Depois que você tiver feito alguma coisa muito boa, muito extraordinária, olha no espelhão, ou então pega a câmera selfie do celular,
olha para ela e diz assim: eu sou uma criatura inútil. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. Não que você o seja, mas é como você deve pensar. Mesmo quando você for importante, ache que não é. Na hora que você começar a pensar assim, aí que vai fazer sentido aquelas falas ótimas do Chico Xavier. Ah, eu sou o Cisco, não o Chico. Não é assim que ele falava? Chico, Chico, eu sonhei, tive um pesadelo, sonhei que eu era um daqueles leões na arena dos circos romanos, devorando cristãos. E o Chico falou assim, mas minha filha, você tá bem demais. Outro dia eu sonhei que eu era a pulga do leão. E a gente ri, acha graça, acha divertido, mas é aí que a gente começa a entender. Aquilo se chama condicionamento mental. É que o coach do Chico é muito bom, chama Jesus Cristo. O coach do Chico falou assim, ó, mesmo quando você achar que é importante, diga para você mesmo, eu não tô valendo nada. Eu não tô valendo um Sebazol vencido. Quem lembra do Sebazol? Vocês estão velhos, hein? Eu não tô valendo um desodorante vencido. Essa é a diretriz. Esse é o propósito. Ó, e encerro, Emmanuel. O crescimento a que o evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Nessa vida, só vale mesmo ser graduado e pós-graduado num conhecimento. Qual é o propósito de Deus? O meu propósito não interessa. Eu não tenho que conhecer o meu propósito. Eu tenho que conhecer o propósito de Deus. O que Deus quer para mim. O que Ele quer de mim. Sabe por que é importante isso, gente? Porque nessa perseguição para você saber qual é o meu propósito, às vezes acontece de você descobrir uma coisa que vai te trazer muito sofrimento íntimo. Que o seu propósito não é o de Deus. Posso contar uma historinha? Eurípides Barçanufo era uma mente brilhante. Tão brilhante que o pai dele, o seu Mujico, falou, meu filho, você não pode ficar atrás desse balcão. O seu Mujico era comerciante, né? Você não pode ficar atrás desse balcão aqui comigo o resto da vida, não. Eurípides Barçanufo falava francês fluente, ele era autodidata e não tinha nem com quem conversar em Sacramento. Ele aprendeu com os livros. Então, o que ele fez? Pegou um trem com o pai, foi parar no Rio de Janeiro, fez os testes e foi aprovado na Escola de Medicina do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. O único curso de medicina que existia no Brasil. Eurípides Barçanufo foi aprovado. Aí volta para Sacramento com o pai. Sacramento inteira em festa. Porque ia ser o primeiro sacramentano formado em medicina. Eurípides arruma a malinha dele de novo, fica uns dias lá, pega os documentos, pega o resto da tralha dele e ajeita para ir para o Rio de Janeiro de vez, para estudar medicina e ir lá exercer sua profissão. Quando ele estava já quase embarcando, alguém foi e comentou com ele. Ó, gente, eu tô contando essa história, mas essas mães sem vergonha não é para fazer isso, não. E aí que chantagem emocional barata, viu? Olha lá. Alguém chega para ele e fala assim, ó, a dona Meca, sua mãe, tá tendo uma convulsão, porque ela sofria de uns problemas nervosos. Quando ela ficava muito ansiosa, tinha uma crise emocional muito grande, ela tinha convulsões. Aí ele foi lá, deu
deu um abraço na mãe, conversou com a mãe e descobriu que a mãe estava sofrendo demais porque ele ia embora. Ele entrou dentro de casa. Olha só se os nossos filhos de hoje estão incentivados a uma atitude dessa. Desarrumou a roupinha dele. Pôs a roupinha no guarda-roupa. E voltou para atender os clientes atrás do balcão da loja do pai. Eurípides, por que você fez isso? Ele virou para o pai, virou para a mãe, virou para os irmãos e falou assim: a partir de hoje, este assunto é proibido aqui em casa. Ficou em Sacramento. Talvez, se ele tivesse ido para o Rio, ele fosse mais um médico. No Rio de Janeiro, no início do século XX. Mas por que ele decidiu ficar em Sacramento? Com todo respeito aos sacramentanos, mas na época, né? A roça de Sacramento era uma cidade minúscula, no interior de Minas Gerais. Ele se tornou uma das maiores personalidades da educação brasileira. E nem comento o que ele representa para o movimento espírita nacional. Grande. O grande Eurípides Barçanufo. Só para a gente ilustrar o que é isso do propósito de Deus. É você se anular ante o propósito de Deus. Se submeter à vontade divina completamente. Avançando agora para o livro Vinha de Luz, também. Só que agora o capítulo 56. Olha o título. Que legal. Maiorais. Isso é uma gíria antiga, viu, gente? A turma de hoje não conhece, mas não, os maiorais. Fulano quer ser o maioral. Ele é o maioral. Quem que é o maioral? É o maior. Quem que era o maioral na Galiléia do tempo de Jesus? Herodes Antipas. Quem que era João Batista? O doido, cabeludo, barbudo, que come gafanhoto, veste roupa com pele de animal e mora no deserto, nas cavernas do deserto. Aí o Emmanuel vai comentar um versículo de Marcos 9,35, que diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os servos, será o último de todos e servo de todos. Primeira coisa, é lindo a gente ver esses detalhes do evangelho, né? Jesus chama os 12 e o que ele faz? Assentando-se. Porque normalmente a pregação com o rabino se dava da seguinte maneira: o povo assentava e ele permanecia numa posição maior, ou numa cadeira ou em pé, justamente para mostrar a hierarquia. Os discípulos se assentam e o que Jesus faz também? Assenta também. Nivela com eles. Senta no chão com eles. Vira para eles e fala assim: olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E como, agora nós estamos em época de Olimpíadas, né? Como o brasileiro gosta de ser o primeiro, né? O sujeito se esforçou, 200 competidores no mundo inteiro, ele é um dos 20 escolhidos para participar da competição. Dos 20 escolhidos, ele fica em quarto, sofre. O Brasil balança a cabeça, não treinou direito. Pelo amor de Deus, só de ir para a Olimpíada já não é uma vitória? Não é? O brasileiro gosta dessa coisa do primeiro. As escolas fazem seus rankings, né? Simulados e ranking. Primeiro, meu filho foi o primeiro no simulado, o primeiro no vestibular, o primeiro no concurso. Primeiro. Aí vem o tal do coach,
aloprado, Jesus Cristo, e fala assim, ó, não é para ser o primeiro, não, é para ser o último. Não é para virar patrão, não, é para ser servo. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o melhor patrão é aquele que serve aos seus servos. Isso é bonito, né? Achei lindo isso. O Papa Francisco foi internado no hospital lá em Roma. Aí ele, assim que ele melhorou um pouquinho, que deixaram ele sair do quarto, ele fez questão de sentar no refeitório e comer com os funcionários do hospital. O Papa. Ser servo, ser o último, ser pequeno, ser menor. Não é o que a gente está ouvindo por aí nas palestras de autoajuda, né? Aí começa o Emmanuel a dizer assim, ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. É fácil. É só vender a alma pro diabo. Você desbanca o Jeff Bezos. Rápido. Você sabe quem que é, né? Não vou falar quem. Você não faz propaganda da empresa. O homem mais rico do mundo. Você desbanca ele fácil. É fácil. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Ser o primeiro no vestibular não é difícil. É só você esquecer pai e mãe, esquecer a namorada, esquecer o namorado, esquecer os irmãos, viver para si. Fácil. Aí o Emmanuel acrescenta. Gente, não sou eu, não, é Emmanuel, viu? Aí ele acrescenta assim: há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio, as finanças, podem exibi-los facilmente. Eu quero que o meu filho seja o maioral. Na engenharia, meu filho, dá as costas para a família, não preocupa com esposa, não liga para filho, não come, não dorme direito, trabalha 50 horas por dia. Vai rezar não, meu filho. Vai tomar paz, não. Não vai ler livro espírita, não. Vai investir na carreira. Batalha. Pra você ter a sua construtora. Você é a maior construtora do Brasil. Aí, o Emmanuel acrescenta: ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. O difícil é imitar Jesus, não é imitar o empresário lá norte-americano de petróleo. Não é. O difícil é imitar Jesus. Porque a regra do macroempresário europeu é ganhar, 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 conquistar, conquistar, conquistar. E a regra de Jesus Cristo é perder, 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 abrir mão, abrir mão, abrir mão. Pergunto para vocês, o que é fácil e bom e gostoso? Ganhar um carro no sorteio do shopping ou ter ele assaltado em frente ao serviço? Fui lá no shopping, comprei uma camisa, pus o cupom na urna, ganhei um carro. Aí, o sujeito ri, acha bom. Peguei meu carro novo, que eu não tinha nem feito o seguro dele ainda. Fui lá na favela distribuir alimento. Dei bobeira, larguei a janela aberta, mas isso aí, lembrando que isso podia acontecer em qualquer lugar. A gente só está criando uma situação socialmente complexa.
Justamente em função do preconceito geral. A ideia é essa, viu, gente? Tô querendo provocar. Aí levei meu carro na favela, que é onde se espera sempre a criminalidade, né? Deixei a janela aberta, levaram meu carro embora. Não tinha seguro, perdi o carro. Sujeito lá na favela, lá no shopping vai dizer, foi Deus quem me deu. Tem até adesivo assim, não é? O sujeito cola o adesivo no carro, foi Deus que me deu. Mas, se ele perdeu o carro quando ele estava na tarefa de generosidade, não foi Deus. Foi esses malandros, é a malandragem. Um homem trabalhador que nem eu. Aí vem um malandro, uma toa desse, e tira meu patrimônio. Polícia tem que vir aqui e mandar bala. Não é assim? Que os maiorais pensam? Onde eu estava com a cabeça de vir ajudar as pessoas aqui, ó. Fui pago com a ingratidão. É o discurso geral. Daí o Emmanuel acrescentar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. Olha o que Jesus fala e que sintetiza esses dois parágrafos do Emmanuel. Quem quiser ganhar o mundo, não é assim? Aliás, perdão. Quem quiser ganhar o céu, perca a si mesmo. Despreocupe-se tanto de si mesmo. Vamos avançar que ainda dá para... Vai ficar uma leitura para trás, mas ainda dá para avançar um pouquinho, ó. Livro O Evangelho por Emmanuel, né, da coleção nova, volume 2, comentários para o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 70, intitulado O Maior. O Maior. O Emmanuel começa dizendo assim: ainda e sempre a vaidade humana prossegue na caça incessante aos títulos máximos na terra. Caça incessante, sabe? Farejando, salivando. Título. Coordenador disso, gestor daquilo, presidente disso, diretor daquilo. O sujeito trabalha para isso. E se sente realizado, né? Pleno. Aí o Emmanuel acrescenta: cartazes da imprensa e programas radiofônicos, na época não existia internet, na atualidade cogitam de campeões variados que brilham passageiros na ribalta do mundo. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior nisso, maior naquilo. Quando teve aquela eleição, agora eu vou pisar em calo, né? Aquela eleição do brasileiro do século, vocês lembram disso? Nossa Senhora! O povo achou bom demais. Chico Xavier é eleito brasileiro do século. O maior brasileiro de todos os tempos, não é um negócio assim? Não lembro direito. E eu só ficava pensando, gente, eu só queria uma oportunidade de ouvir do Chico o que ele pensava disso. Porque nós temos a síndrome do ranking. A gente sempre quer um ranking. O maior orador espírita do Brasil, o maior médium espírita do Brasil, né?
o maior sacerdote católico da América Latina. O maior. A gente tem a síndrome do ranking. Aí as casas espíritas agora estão competindo em frequência. Então a gente quer brincadeira, isso que eu vou falar, não, viu? O negócio é sério. O sujeito vai me mandar um convite para eu fazer uma palestra no centro dele. Fazer uma live no centro dele, eu viajar para fazer uma palestra dele. Aconteceu comigo. E não foi uma nem duas vezes, não, foi várias vezes. Aí, ele quer me convencer, porque eu já espalhei a fama de que eu não gosto de viajar. E não gosto não, viu? Não gosto mesmo. Eu sou bem preguiçoso. Aí o sujeito quer me convencer de que eu tenho que aceitar o convite que ele está me fazendo. Ele sabe que eu não aceitei de outros, mas tem que aceitar o dele. Aí sabe qual que é o argumento de autoridade? Porque nós temos uma casa espírita aqui na cidade fulana de tal. Atualmente nós estamos com uma frequência com mais de 1.000 pessoas no auditório muito grande. Normalmente, ou então, agora as lives, né? As nossas lives normalmente são assistidas por mais de 10.000 pessoas. Ah, que beleza, agora eu vou. Me convenceu. Agora você me deu um grande motivo para eu ir. Oh, meu Deus do céu. Que pobreza de espírito. É tão fácil encher o Maracanã. Até na pandemia eles conseguem. Encher estádio. É fácil demais. Mas encher o coração de sentimento, de disciplina, de espírito de serviço, de renúncia, isso é que é complicado. Por isso que o Emmanuel vai acrescentar. E agora, se vocês acham que eu fui custoso, o Emmanuel é que é custoso. Ele pega e diz assim: todavia, semelhantes pruridos de evidência terrestre não são novos. Vocês sabem o que é pruridos? Eu não sabia, não. Peguei o dicionário, fui olhar o que é pruridos. Prurido é comichão, sabe? Ferida na pele, mas provocado por coceira. E aqui o Emmanuel ele foi de uma inteligência linguística, porque ao mesmo tempo que é uma lesão cutânea, né? Ao mesmo tempo te dá o quê? Aflição, inquietação, agitação. Quando você tá com coceira no corpo, né? Você fica inquieto, fica agitado, fica nervoso. Aí o Emmanuel pega e chama isso de pruridos de evidência terrestre. O sujeito tem comichão. O sujeito tem uma vontade de estar sempre em destaque, em evidência. Aí o sujeito pega e manda para mim assim, um vídeo dele fazendo palestra. Ele abriu um canal para postar as palestras dele. Aí manda para mim e fala assim: Aloysio, você poderia divulgar aí nos seus contatos, divulgar aí no canal do Mildinho, o meu canal. Eu falei assim, tá. Por que? Não precisa. Eu aprendi, quando começou o trabalho do Mildinho, que só a dona Joana Célia e o seu Demo sabe o custo que foi para me convencer a pôr a cara na vitrine, porque além de preguiçoso, eu também sou covarde, né? Foi um custo, mas eu não me lembro, assim, da Ilha me falar assim, mano, o que for de Deus, vinga. O que não for de Deus, acaba. Fica despreocupado, vai nessa. Porque se for bom, se for de Deus, se for vontade de Deus, não sua, vai continuar e vai acontecer independente da sua vontade. Se não prestar, se não for bom, porque meu medo era esse, né? Botar um troço que não presta. Não presta muito não, mas presta para alguma coisa. É botar um negócio que não presta em nome de Deus. Ela falou assim, não preocupa não, porque o povo vai começar a desconfiar que não presta e vai dar as costas.
É assim que funciona. Gente, todo destaque, ele deve acontecer de uma forma genuinamente espontânea. Doutrina espírita não é cereal matinal, sabe? Que você faz propaganda. Não é. Não é um produto. O evangelho não é um produto a se comercializar e se divulgar como se fosse um artifício industrial. Não é. Daí o Emmanuel encerrar essa lição dizendo assim: nem mesmo os aprendizes do evangelho, despretensiosos e simples, conseguiram fugir à tentação do destaque pessoal. Nem eles. Aí o Emmanuel dá um exemplo. Não foram os discípulos que chegaram para Jesus e falaram: Senhor, qual é o maior entre nós? Eles queriam saber, eles queriam um ranking dos 12. E tem gente que fala assim: Judas ficou em 12º, né? Eles queriam que Jesus ranqueasse, ó, primeiro Pedro, depois vem João, logo em seguida, mas bem próximo. Queriam ranquear os 12. Pedro, Jesus já tinha sido crucificado. Ele já tinha despertado durante aquela quarentena deles no tabernáculo. Ele ainda teve a cara de pau de chegar para Jesus na praia, no Lago de Genezaré, Jesus materializado, Jesus já desencarnado, Jesus em espírito. Chegar para Jesus e falar assim: e esse aqui que vem atrás da gente? Que era João. Pedro queria saber se João estava aproximando dele no ranking. Aí Pedro cutucou: e esse aqui que está atrás da gente? Jesus respondeu para ele sim. Se esse aí vai viver, se ele vai prosseguir, se ele vai viver, mas o que vai acontecer com ele? Que importa a ti, segue-me tu. Pedro, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. E encerramos o estudo de hoje, gente. Maravilhoso, então. De novo com esse versículo que eu falei que eu ia comentar no final. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Quem é o bem-aventurado? Não é aquele que consegue muitos seguidores. Não é aquele que tem a popularidade. É aquele que é obediente. Disciplinado, obediente, dedicado ao evangelho. Só. Você só tem que preocupar com isso. Agora, para uma alma angustiada como Herodes Antipas, que não tinha o evangelho como causa de vida, a popularidade era necessária. E quando ele viu essa popularidade ameaçada, ele transformou João Batista no inimigo. E passou a viver um impasse. Se ele não matasse, João Batista deixava ele impopular. Se ele matasse, o povo ia reconhecê-lo como assassino e ele ia perder popularidade. É muito triste você viver na dependência, sabe? Viver acorrentado, algemado, às curtidas e aos aplausos do mundo. É muito triste isso. Muito triste. Tá bom? Até a semana que vem. Beijão pra todo mundo.